conhecimento da vontade de Deus significa condenar as pessoas a viverem longe dele. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, somos nós, os porta-vozes da palavra de Deus, aqueles que precisam ouvi-la. Jonas, ele vai entender claramente o que Deus está falando. Jonas, ele vai perceber claramente o que Deus estava falando. Afinal de contas, Jonas era um adorador do Senhor, ele era um profeta do Senhor, ele era hebreu, ele era de fato um instrumento que Deus havia separado. Da mesma forma como nós que aqui estamos somos. E temos a responsabilidade de fazer a vontade do nosso Senhor. A questão é, o que Jonas vai fazer com aquilo que ele está ouvindo? A questão é, o que nós estamos fazendo com aquilo que estamos ouvindo de Deus? Deixa eu lembrar para vocês uma coisa importante. A igreja de Deus está na terra subsidiada pelo próprio Deus. Nós não estamos aqui apenas para viver uma vida segundo a nossa vontade, não. Uma vez que você foi salvo pela graça de Jesus Cristo e foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, Deus deu a você uma nova vestimenta, deu a você uma nova mentalidade, deu a você novos sentimentos. Agora Deus deseja que você saia de onde você está e Ele te envia ao lugar de onde você veio. Só que você volta ao lugar de onde você veio de uma maneira diferente, com uma missão de resgatar aqueles que estão lá e que vivem como você vivia, longe de Deus, longe da vontade dEle. Isso é muito importante. Eu percebo que a igreja de Cristo, e principalmente a igreja brasileira, tem vivido uma vida desconectada com a razão da sua existência. A única razão para a igreja estar no mundo ainda é a mensagem que ela precisa anunciar com urgência, porque é certo que Jesus voltará, é certo que Deus cumprirá a sua palavra, mas existem bilhões de pessoas que, se Ele voltasse hoje, estariam condenadas a passar a eternidade longe do Criador, longe daquele que deu vida. Então, quando a igreja de Deus, que somos nós, não entende isso, ela é ludibriada pelas circunstâncias, pelas situações, ela está, por sua atitude, colocando em risco a vida de bilhões de pessoas. Então, vamos pensar nessa noite, qual é a minha missão, qual é a sua missão? Você vai dizer, pastor, eu já sei qual é a minha missão. Qual é a sua missão? Fazer discípulos. Muito bem, isso é importante. Jonas também entendeu o que ele tinha que fazer. Ele tinha que ir à cidade de Nínive. Entender a missão é muito importante. Agora, existe uma questão, não basta entender a missão, não basta saber o que você tem que fazer. Se você foi comissionado, separado para tal missão, é preciso que você se comprometa em viver lá integralmente. Eu dizia que nós estamos sendo subsidiados pelo Senhor. Pedro vai dizer que eu e você somos forasteiros e estrangeiros, moradores, habitantes, que estão apenas de passagem. Nós não temos moradia definitiva aqui. Nós não temos estadia definitiva aqui. Um estrangeiro e um forasteiro, ele sabe bem o motivo, a razão dele estar passando, ele está vivendo temporariamente naquele lugar. A Bíblia vai dizer para a gente, 1 Pedro, que sendo estrangeiros e forasteiros, a missão que Deus nos deu é de manifestar o reino de Deus, é de tornar o reino de Deus visível àqueles que não o conhecem, pela vida, pela crença, pela fé, pelas atitudes. Agora, é importante pensar que Jonas, ele sabia o que Deus queria que ele fizesse e para onde Deus queria que ele fosse. O problema é que nem sempre nós estamos em acordo com a vontade de Deus, porque cumprir a vontade de Deus muitas vezes vai confrontar a nossa vontade, os nossos interesses, os nossos desejos pessoais, as nossas percepções pessoais. E diga-se de passagem, em detrimento da vontade de Deus, a minha opinião, as minhas percepções, aquilo que eu acho não tem valor algum. Não tem valor algum. Porque se estou comissionado para uma missão, fui chamado para ela, não é a minha vontade que interessa, não é a minha opinião que interessa, o que interessa é a vontade de Deus, é a opinião de Deus, é aquilo que Deus decidiu. Eu preciso entender isso de uma vez por todas. Então, dentro do chamado, eu preciso ouvir atentamente o que Deus está falando comigo. Segundo, eu preciso seguir o rumo da vontade de Deus. Eu preciso seguir aquilo que Deus estabelece. Vamos pensar, quando a gente volta para o texto, a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor veio a Jonas
filho de Amitai, com esta ordem, exatamente isso, é uma ordem, vá depressa, vai rápido, não demore, a grande cidade de Nínive, a capital da Síria, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. O que Jonas fez? Primeiro, ele foge da presença de Deus. Agora, como é que alguém que conhece Deus vai fugir da presença de Deus? Jonas era um cara que conhecia muitos salmos. Quando você vê a oração dele no capítulo 3 do seu livro, você vai perceber que ele usa vários salmos ali. Será que ele não prestou atenção no Salmo 139, versículo 7, que diz: para onde fugirei do teu espírito? Ou seja, como é que a gente pode fugir de alguém que é onipresente, que está em todos os lugares? O pastor Eduardo falou isso no início da ministração. Ou seja, como é que você foge da presença de Deus? Como é que você tenta fugir? Na verdade, isso é perceptível na vida de muitos de nós. Nós estamos querendo fugir da vontade de Deus porque aquilo que Deus está nos mandando fazer não está de acordo com a nossa agenda pessoal. Não está de acordo com as nossas decisões, porque é aquilo que nós queremos para a nossa vida. Agora eu pergunto, o que é que importa? É a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu sou servo. Servo não tem vontade que não seja a vontade do seu Senhor. A vontade de Deus para Jonas é que ele fosse para Nínive. A vontade de Deus para nós, como igreja dele, é que nós estejamos em contato com essa sociedade que vive longe de Deus. O mundo é o campo da igreja. A sociedade, onde as pessoas estão, é o lugar onde a igreja deve estar. E é importante entender isso. Durante anos e anos, nós entendemos errado a parte da missão. Muitas vezes, o que a igreja fazia num ambiente como esse? Vocês que estão aqui participando da celebração e adorando a Deus, eram as grandes iscas. E tinham a responsabilidade de trazer os peixes, para que o grande pescador, e via de regra, esse era o pastor, era o pregador da noite, lançasse o anzol ou a tarrafa, como fosse, dependendo do tipo de pescaria que aconteceria naquele lugar. De repente, quando fazia as cruzadas evangelísticas, aqueles movimentos absurdos, as conferências em que as pessoas vinham, era como se fosse jogasse a tarrafa mesmo para pegar os peixes na sua grande quantidade. E aí nós nos alegrávamos com isso. Nos alegrávamos porque éramos apenas iscas. Deus não chamou ninguém para ser isca. Deus chamou a todos para serem pescadores. Se você se contenta em ser isca, você não entendeu quem você é. Você não tem a função de atrair as pessoas, você tem a função de ir ao encontro delas. Você tem a responsabilidade de ir a elas. E aí o que a gente fez? A gente viu uma igreja inerte em relação à sua missão, achando que o culto de domingo à noite, o culto evangelístico, era a oportunidade para que as pessoas conhecessem a Deus erradamente, porque culto não é evangelístico, não existe culto de evangelismo, não existe culto de libertação, não existe culto de oração. Culto é devoção a Deus e ponto. Não existe culto de outra coisa. Culto, culto é devoção a Deus. Agora, onde Deus manifesta a presença dele, há libertação. Onde Deus manifesta a presença dele, a cura. Onde Deus manifesta a presença dele, a restauração. Ou seja, é a presença de Deus. Esse momento aqui é para a glória dele, não é para ninguém. Não é para a gente fazer para ninguém. Vamos fazer um culto evangelístico? Vamos. Aí o que a gente faz um culto evangelístico? Você quer aprender como é que a gente fazia culto evangelístico? Qual é o hino que vai tocar o coração do pecador? Qual é o texto bíblico que vai falar o coração do pecador? Qual é a expressão que vai tocar? Eu pergunto para você, o culto é para Deus ou para o pecador? Existe culto, então, evangelístico? Porque se existir, ele tem um homem no centro. E o culto, ele deve ter apenas Deus no centro. O culto é teocêntrico e não homocêntrico. Significa dizer que você não recebeu um chamado para ser isca, não. Você recebeu um chamado para ser pescador. Ele vai mandar você aonde estão aqueles que não o conhecem. Quem eram os ninivitas? Sabe por que Jonas está em crise? Porque os ninivitas eram pessoas violentíssimas. Eram homens sanguinários. Eles, quando prendiam os seus adversários, eles faziam barbaridades. E Israel, o povo de Jonas, era inimigo declarado por parte dos ninivitas. Eles eram pessoas, gente, que faziam coisas que ninguém acreditava, ninguém acreditaria se ouvisse.
Por que Jonas não quer ir? Porque ele conhece o Deus que está mandando ele ir. E eu pergunto para você, aonde Deus está mandando a igreja ir? O chamado da igreja é para onde? É para ficar num saleiro? É para ficar enclausulado nos seus templos, nas suas salas? É isso? Não, igreja não é monumento, igreja é movimento. Movimento de homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e idosos, pessoas que em nome de Jesus Cristo, debaixo da autoridade que Ele nos deu, vai ao encontro daqueles a quem Ele está mandando ir. E aí é importante entender, aqui, cada um de nós temos no nosso coração um pulsar específico por uma causa. Existem pessoas aqui que amam crianças e que vão dedicar suas vidas a resgatar as crianças que estão sendo escravizadas pelo inferno por meio da opressão. Existem pessoas aqui que amam adolescentes, que vão dedicar as suas vidas aos adolescentes, que vão ao encontro dos adolescentes, que estão lá se prostituindo, que estão vivendo uma vida totalmente longe de Deus, fundada nas suas crises emocionais, nos seus conflitos pessoais. E essas pessoas vão se dedicar a ir ao encontro dessas pessoas para quê? Para apresentar Jesus Cristo, para mostrar para ela que é a solução. Existem pessoas aqui que são apaixonadas pelos jovens, que choram quando veem os jovens envolvidos com tráfico de drogas, com a marginalidade, com uma vida de roubo, de assalto, ou simplesmente quando veio um jovem sem esperança. Isso arrebenta o coração, porque a causa dele, a causa dela é exatamente a juventude. Existem pessoas aqui que amam os adultos, e amam os adultos a ponto de dedicar a vida a eles. Existem pessoas aqui que amam os idosos. Ou seja, as 5 faixas etárias que compõem basicamente a nossa humanidade, ela está diversificadamente espalhada em nossos corações. Nós temos uma missão que é alcançar as pessoas, e Deus coloca no coração de cada um de nós um tipo específico de pessoas. Quando eu atendo o meu chamado, quando você atende o seu chamado, quando o outro atende o chamado, quando a igreja atende o chamado, significa dizer que as pessoas vão ser abençoadas. Não é possível a gente olhar para o que está acontecendo na sociedade, nessas faixas etárias que mencionei, e não observarmos as tragédias que têm acontecido, porque Jesus Cristo não alcançou o coração a essa família. Seguir o rumo da vontade de Deus é fazer exatamente aquilo que Deus mandou a gente fazer, e não mudar o rumo da vontade dele. O que a gente vai perceber aqui com esse camarada? Esse camarada aqui, ele vai fazer uma coisa que me preocupa. Ele vai mudar a vontade de Deus para a vida dele. Ele vai tentar, pelo menos, fazer isso. Diz o texto que ele resolve ir para Tarsis. Bem, se Deus está mandando ele ir para Nínive, que era uma cidade ímpia e perigosíssima, onde Deus não estava, o que ele pensa? Já que Deus está me mandando, eu não concordo com a cidade, mas Deus tem um motivo, que é falar àqueles que não o conhecem. Então eu vou para Tarsis. Tarsis era uma cidade que não conhecia Deus também. Por exemplo, o profeta Isaías fala sobre essa cidade, lá em Isaías 66, 19. Olha que interessante. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios os famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Ou seja, Tarsis era uma nação. Então Jonas pensa, já que Deus quer falar a alguém que não conhece, eu vou para uma outra cidade. Quantas vezes a gente está fazendo as coisas como a gente quer fazer? Deus está mandando você ir lá mesmo, naquele lugar, falar àquela pessoa, e você está titubeante em relação a isso, e literalmente está mudando o projeto de Deus. Eu vou falar a outras pessoas, seu coração arde por aquelas, porque Deus colocou no seu coração aquelas pessoas para você falar, e não as que você está tentando falar. É importante entender isso. Todos precisam ouvir, e você especificamente vai ouvir de Deus vai receber de Deus uma responsabilidade. Você deve ir a quem Ele está mandando você ir. Quem são os ninivitas da sua vida? Quem são os ninivitas da sua vida? Eu sei quais são os ninivitas da minha vida, e você sabe quais são os ninivitas da sua vida? Porque são esses ninivitas que precisam ouvir a mensagem que Deus tem para falar através de você. A pergunta é, você está tentando fugir da presença de Deus? Eu nunca vi ninguém que foge da presença de Deus feliz. Eu vejo todas as pessoas que tentam fugir da presença de Deus infelizes, tristes, desorientados. Por quê? Porque se não tem a direção de Deus, vai buscar a própria direção. E se a gente fosse bons motoristas, nós não viveríamos
cheio de escoriações como vivemos, porque quando tentamos dirigir a nossa vida, seguir o rumo que traçamos, nós quebramos a cara, batemos nas esquinas, vivemos com escoriações. Por quê? Porque estamos fazendo as coisas do jeito que a gente quer fazer. O que Deus quer é que nós façamos as coisas do jeito dele. Então, um conselho: não fuja da presença de Deus. Jonas tentou fugir e não deu certo. Deus não vai financiar nada que você fizer fora da vontade dele, nada, nada. Você pode ter certeza, se for fora da vontade dele, você será frustrado e viverá frustrado e terá muita dificuldade. Uma terceira questão é, quando a gente não segue o rumo de Deus, a gente acaba muito mal. E aí o que acontece? A gente geralmente acaba espiritualmente mal e no fundo do poço. Então evite fazer coisas que te levará espiritualmente ao fundo do poço. Eu não sei se você já tentou por um detalhe. A Bíblia vai dizer que Jonas, ele vai sair de onde ele estava, ele vai descer a Jope. De Jope, ele compra passagem, ele tem que pagar a passagem. Eu, como falei domingo, Deus não financia nossa desobediência. Se você estiver fazendo uma coisa, querendo fazer a sua vontade em lugar da de Deus, Deus não vai financiar a sua desobediência. Deus não financia a desobediência de ninguém. A Bíblia diz que Jonas tem que pagar a própria passagem do próprio bolso. E aí ele desce de onde estava para Jope. De Jope ele desce para o fundo do porão do navio. Do porão do navio, mais à frente, ele vai para o fundo do mar. E do fundo do mar, ele vai para o ventre do grande peixe. O caminho da desobediência é descendente, é de queda. É só queda. Se você ousar fazer a sua vontade em relação à vontade de Deus, é ladeira abaixo. É assim. Você olha para a vida de Jonas, foi ladeira abaixo. Espiritualmente, esse homem, ele se desconectou daquilo que Deus tinha para ele. E muitos de nós também estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos buscando a nossa própria vontade, financiando a nossa própria desobediência e acumulando frustração. A pergunta que eu quero fazer para você: qual foi a última vez na sua vida que você foi intencional em se aproximar de alguém, ser um discípulo ou uma discípula verdadeira com essa pessoa e compartilhar o amor de Deus, a mensagem de Deus com aquela pessoa? Às vezes nós estamos vendo as pessoas fazendo tudo errado e dizemos o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Cada um prestará contas a Deus. Errado. Errado. Porque se Deus manda você alertar a pessoa que está vivendo no erro, e você não alerta, Ezequiel capítulo 3 diz que a responsabilidade Deus vai cobrar daquele a quem ele mandou falar e simplesmente não falou. O seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho, o colega lá da faculdade, ou quem sabe o seu vizinho, uma pessoa que você convive na sua família, está tomando decisões erradas, e você percebe que aquelas decisões, elas refletem a falta da compreensão da vontade de Deus. E você está vendo a pessoa se afundar, e você simplesmente está vendo. E não toma a atitude de se aproximar daquela pessoa, de procurar ouvi-la, conhecer os dilemas, os dramas do que aquela pessoa está vivendo, procurar entender por que ela está tomando aquela decisão, e aí, como instrumento de Deus, falar a ela aquilo que Deus já tem falado a você por meio da palavra, a mensagem que você precisa anunciar. Via de regra, quando você vê pessoas fazendo coisas erradas, é porque elas estão desconectadas de Deus. E se elas estão desconectadas de Deus, você, pelo ministério que recebeu de Deus, é especialista na função de anunciar aquele que pode fazer a diferença. Não é possível que você não entendeu ainda que onde você trabalha, aquelas pessoas, elas são sua responsabilidade. Não é possível que você não entendeu ainda que a rua onde você mora, aquelas que moram ali são sua responsabilidade. Não é possível que você não tenha entendido que a família onde você nasceu, cresceu e tem se desenvolvido é sua responsabilidade. Mas pastor, como é minha responsabilidade? Bem, se você conhece pessoas, você convive com pessoas que estão longe da graça de Deus, e você já tem a mensagem que Deus te deu e não fala de quem a responsabilidade é minha, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho as pessoas que estão sob minha responsabilidade e prestarei contas a Deus por estar falando ou não aquilo que Ele me manda falar. Mas isso não é diferente para você. A vida cristã não é só a gente se reunir, cantar, orar. Isso é muito importante, isso é muito especial, a gente não deve deixar de fazer. Mas quando a gente sai daqui agora, quando a gente sair daqui a pouquinho, a gente se espalha.
E quando a gente se espalha como igreja, para ir ao encontro de pessoas. Então, por favor, esteja atento. Sabe por quê? Porque Jonas, ele entrou num declínio espiritual. Ele foi num caminho descendente. Ele só caiu, ele só afundou. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus. Ele estava fugindo da vontade de Deus. Há alguém aqui que está fugindo da vontade de Deus? Alguém em casa que está tentando fugir da vontade de Deus? Isso é muito importante a gente pensar. Quando Jonas foge, ele entra num barco. Ele vai para o porão do barco. E a Bíblia diz que ele vai dormir profundamente. Sabe o que significa isso? Jonas estava totalmente insensível em relação ao sofrimento de Nínive. Ele queria mais que Nínive fosse julgada por Deus e condenada. Era isso que ele queria. Por quê? Porque ele tinha interesses pessoais. Quando nós confundimos as nossas percepções, que por vezes estão equivocadas em relação à vontade de Deus, e deixamos essas percepções mudar a percepção que nós deveríamos ter, nós estamos perdidos. E vamos colocar várias pessoas em situação de perdição também, porque elas vão sofrer por não estarmos fazendo aquilo que Deus está nos mandando fazer. A Bíblia diz que quando Jonas está no barco, Deus manda uma grande tempestade. A tempestade alcança aquele barco que estava já mar adentro. E a tempestade foi tão violenta, mas tão violenta, que ela fez com que os marinheiros, homens acostumados ao mar, se desesperassem. Eles ficaram desesperados. E por que ficaram desesperados? Porque eles não tinham como resolver o problema. Eles começaram a tirar o peso extra do barco, do navio, eles começaram a tentar de tudo, mas não conseguiram. Olha que interessante, como o escritor do livro de Jonas diz: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O que significa isso? O profeta de Deus, que deveria estar conectado com Deus e com o seu espírito, estava totalmente desconectado, insensível espiritualmente. Por quê? Porque estava preocupado com a sua vontade, com suas necessidades e com as necessidades do seu povo. Estava cheio de egoísmo no seu coração. Quando nós somos movidos pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade pessoal, nós nos tornamos também como ele, insensíveis. E um detalhe importante: o que os marinheiros estavam fazendo? O que os marinheiros estavam fazendo? Estavam dormindo? Eles estavam dormindo? Eles estavam fazendo o que, gente? Está ali, no texto. Eles estavam orando a quem? Cada um a seu Deus. E eu pergunto: os deuses dos marinheiros existiam? Sim ou não? Pela palavra de Deus só tem um Deus. Então, a quem eles oravam não era real. Agora, quem conhecia o Deus real? E o que ele estava fazendo? Dormindo profundamente. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos agora: o mundo está no mar revolto. As pessoas estão o quê? Diante do que está vivendo nesses últimos anos, nesses últimos tempos, elas estão tranquilas? Elas estão desesperadas. E elas estão clamando a quem podem clamar. Se disser que tem que fazer, plantar a bananeira para encontrar a solução, elas vão fazer. Porque elas não conhecem a verdade de Deus. E eu pergunto: onde está a igreja? O que a igreja está fazendo? Está no porão dormindo. Afinal de contas, no porão é mais quentinho. No porão está mais apropriado. Muitas vezes o que a igreja está fazendo, o que eu e que vocês estamos fazendo? Dormindo. Enquanto nós dormimos, o mar está bravio. O navio está quase indo ao naufrágio. Enquanto isso, nós estamos dormindo. E como é que a gente dorme? Quando a gente começa a cuidar da nossa própria vida. Está preocupado demais consigo, com a sua vontade, com suas necessidades, com os seus interesses. Sabe por que Jonas estava dormindo? Porque ele estava preocupado com a vontade dele, com os interesses dele, com a opinião dele.
Por que a igreja tem dormido? A igreja está dormindo em relação à sua missão porque ela está preocupada com seus interesses. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Me ajuda aqui. Me deu aqui uma amnésia temporária, intencional. Quem é que sustenta a gente mesmo? Deus, né? Muito bem. Quem é que coloca o pão na nossa mesa? Quem é que nos dá aquilo que nós vestimos? Quem é que provê todas as nossas necessidades? Muito bem. Se Deus faz isso, por que a gente está emburacado no trabalho, não tendo tempo para servir a Deus e para fazer a obra dele? Me responda, por quê? Por que nós estamos emburacados, trabalho adentro, não tendo tempo para conversar com gente, para ouvir gente, para atender gente, para cumprir a nossa missão? Será que nós acreditamos mesmo que Deus é o nosso provedor? Porque se a nossa mente acredita, talvez o nosso coração diga o contrário, ou esteja dizendo o contrário. Eu não estou dizendo que a gente não vai trabalhar, a gente precisa trabalhar, até porque trabalho também está incutido na missão que a gente tem que fazer. O que eu estou dizendo é que a gente está tão envolvido com o trabalho que a gente não tem tempo para servir a Deus. Um dia eu tenho certeza que nós vamos nos apresentar diante de Deus. E aí eu não quero trabalhar a culpa de ninguém aqui, eu não quero que ninguém fique com culpa, nem aqui, nem você que está em casa. Eu não estou trabalhando com culpa, não. Eu estou trabalhando com responsabilidade, é diferente. Eu estou mostrando para você que se você estiver ocupado com seus planos, com a sua vontade, você vai colocar em risco outras pessoas. Estou dizendo que aquilo que talvez você esteja preocupado em fazer, Deus já prometeu para você o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino. E reino aqui não é igreja, reino é o governo. Busque o governo, busque a direção de Deus em sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então trabalhe o que for necessário trabalhar para ter o sustento, uma vida de qualidade, não há nada de errado nisso. Mas não dedique sua vida a um trabalho, sem entender que parte desse trabalho precisa estar voltado para você cumprir o seu chamado. As pessoas que você atende no seu trabalho são pessoas que precisam receber a graça. Então o trabalho que Deus te dá te possibilita estar com pessoas. E por que eu estou falando no trabalho? Porque se eu perguntar aqui a vocês, e a vocês que estão em casa, por que a gente não tem tempo para fazer a missão? Sabe o que nós vamos dizer na maioria das vezes? Porque eu trabalho muito, porque eu tenho que trabalhar. E quem disse para nós que o trabalho é o impedimento? Na verdade, o trabalho é parte do ambiente que Deus quer que estejamos, porque nesse ambiente nós temos contato com gente. E vamos falar de Jesus lá. Você passa de 10 a 12 horas do seu dia envolvidos com coisas do trabalho. É assim, da hora que você sai até a hora que você chega. De 10 a 12 horas, tem gente que vai até mais do que isso. E está totalmente desatento. Eu pergunto para você, o que a gente vai levar dessa terra, gente? A gente vai levar quanto mesmo? Quanto você vai levar, Robson? Sara, você vai levar quanto? Julinho? Isadora? Ingrid? Quantas mudas de roupa nós vamos levar para colocar no armário do céu? Segundo diz os antigos, nós temos mansões preparadas. Então, você deve ter uma mansão lá. Imagina como deve ser os armários, os cabides. Eu imagino isso. Pergunta, quantas dessas roupas que nós vestimos vão entrar nesse lugar? Nu você veio, nu você voltará. É o que diz a palavra de Deus. E a gente está gastando nosso tempo com o quê? O dinheiro com o quê? A gente não entende que não é isso que Deus quer que a gente faça. O que Deus quer que a gente faça é que trabalhe sim, mas que esteja atento às oportunidades. Não fique dormindo no fundo do barco, no porão do barco, vendo a coisa acontecer e não fazendo nada do que tem que ser feito. A pergunta que eu quero fazer para você, e não é para gerar culpa em ninguém, pelo amor de Deus, já passamos dessa fase, é para gerar reflexão e consciência. Você está ligado ou você está dormindo? Quer ver uma coisa? A pandemia tem exigido da gente cuidado com a nossa própria vida, não tem? Tem. A gente tem uma série de coisas que a gente não pode fazer. E não pode fazer por uma questão de preservação. Afinal de contas, você precisa da sua saúde, da sua vida para cumprir sua missão também. Não há nada de errado. Mas tem que ter cuidado, para você não ter excesso também. Porque daqui a pouco você fica dentro da sua casa e você literalmente começa a olhar para você e diz, ai meu Deus, a minha vida, Senhor, a minha saúde, Senhor, você entra numa paranoia. Eu pergunto, a sua vida é de quem mesmo? A sua vida é para quem mesmo? Quer morrais,
quer vivais, faça tudo para a glória de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é, a gente precisa estar atento, porque talvez o que nós estejamos fazendo esteja colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Espiritualmente, Jonas estava adormecido. Ele não tinha sensibilidade pelo sofrimento de uma nação inteira que poderia ser abençoada, porque os interesses dele estavam acima dos interesses de Deus. Nós precisamos que Deus nos acorde, nos sacuda. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, diz Efésios 5,14, levanta-te dentre os mortos. O clamor hoje é desperte, desperte. Gente, nem a tempestade, nem as ondas que batiam naquele navio acordaram Jonas. Não é possível que a gente veja o que está acontecendo na nossa comunidade, na nossa cidade, no Brasil, e a gente não acorde para isso. Estamos dormindo, estamos literalmente dormindo profundamente. Espiritualmente, a igreja está anestesiada. A gente vê a coisa acontecer. Sabe uma coisa que a igreja tem tido muito nesses dias? Medo. Medo. Pergunto para os irmãos, nós vamos morrer? Vamos, muito bem. Vamos. Quando? Você sabe o dia da sua morte? Eu não sei o dia da minha, pode ser quando eu sair daqui eu morra. Pode acontecer com você também. Se a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, por que a gente passa a vida preocupado com a morte? A morte tem algum poder sobre nós? Sim ou não? Não. Mas tem poder sobre aqueles que ainda não conhecem Cristo? Então, nossa missão é uma questão de vida ou morte. Não fica preocupado com a sua vida. Se você tiver que morrer, Deus vai te levar. Você não crê nisso? Amém? Amém? Esse amém foi sucinto. Por que a gente às vezes faz isso, gente? A gente está preocupado demais com a morte. Quem se preocupa demais com a morte, vive menos. Porque gasta muito tempo pensando na morte e não vive a vida que tem que viver. Caramba, a gente não entendeu isso ainda. Esquece a morte. Desfrute a vida. Você está respirando. Aleluia. Então viva a vida, mas não viva a vida para você. Viva a vida para o outro, porque é isso que a Bíblia vai ensinar para a gente. Jonas estava vivendo a vida para ele, não para o outro. E quando a gente vive a vida para a gente começa a morrer. A morte começa a acontecer quando a gente vive para nós mesmos, quando vivemos para nós mesmos. Agora, quando vivemos para o outro, quando a gente está atento ao outro, à necessidade do outro, se preocupa com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro, com a dificuldade do outro, você faz com que as coisas sejam diferentes. Sabe por que a gente tem muito problema? Porque a gente olha muito para a gente. A gente olhasse mais para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente perceberia que os nossos problemas são quase nada. Jonas estava indo no fundo do poço espiritualmente, como nós também talvez estejamos nesse momento. Caminho de descendência, decadência, ladeira abaixo. O que a gente precisa pensar? Que Deus nos colocou num barco. A gente precisa proteger quem está no barco com a gente. Ou não? Proteja aqueles que estão no barco com você. O chamado é para a gente proteger. Quando os marinheiros começaram a jogar as coisas para fora e não tinha resultado, o capitão foi no porão do barco. Quem estava lá? Jonas dormindo. O cara levanta e fala assim, como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Olha que lição. Quantas vezes, aí eu quero chamar a atenção da igreja, quantas vezes aqueles que não conhecem a Deus demonstram mais temor a Deus do que um cristão, uma cristã que conhece Deus. Olha o capitão que não conhecia Deus. Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. A lição de espiritualidade vem de quem não conhece Deus. Cara, isso é um negócio muito sério. E você pensa que acabou aí? Os marinheiros tinham uma prática que era muito comum naqueles dias. Eles acreditavam que se houvesse um malfeitor, um ladrão, alguém num barco, quando a tragédia acontecia, era por causa daquela pessoa. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram todo mundo que estava ali e lançaram sortes. Era um procedimento para descobrir. E para o azar de Jonas, a sorte deu em Jonas. E aí os caras, diz o texto, que quando cai sobre Jonas, eles ficam preocupados, querendo saber por que estava acontecendo. Se você ler o capítulo 1, você vai ver. Eles ficaram preocupados porque Jonas disse para eles
que a causa da tempestade era ele. Olha a insensibilidade. A causa da tempestade é por mim, por minha causa, porque eu estou fugindo da presença do Senhor. Os marinheiros ficaram aterrorizados, ficaram boquiabertos. A pergunta que a gente precisa fazer é assim: o que está acontecendo ao nosso redor que a responsabilidade é nossa pelo que está acontecendo? Você quer ver uma coisa? Alguém se preocupa com a violência do mundial? Alguém está preocupado com isso? Nós falamos, caramba, nós andávamos até 1h da manhã no mundial, não tinha violência, não tinha tráfico, não tinha nada disso, era um outro tempo. A gente fala com a saudade. A pergunta é, por que a violência cresce? Por que o tráfico cresce? Por que as coisas ficam como estão? Porque a igreja, que somos eu e você, estamos pasmos, acovardados, vendo a banda passar, muitas vezes encolhidos, escondidos, protegendo a vida, enquanto aqueles que não têm vida estão dedicando suas vidas a uma causa que levará ao sofrimento eterno. E por vezes a gente vê o quê? A gente vê as pessoas que não conhecem Deus desesperadas enquanto nós estamos aí dormindo. Eu oro, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. Muito bem, mas é oração. Não adianta ficar orando e não fazendo o que a gente tem que fazer. Abrir a boquinha, anunciar a palavra, sair aonde tem que sair, chegar onde estão as pessoas. A oração é a parte mais fácil, querido. Sabe por quê? Porque a gente pode fazer no porão do navio, no vento do grande peixe, dentro do nosso quarto. Muito legal, é importante, não deixe de orar. Mas não fica orando o tempo todo não, porque tem coisa que Deus não vai fazer não. Ele já mandou a gente falar, então você acha que Deus vai descer do trono, vai lá falar? Não vai mesmo. Senhor, por favor, fale aquele jovem vai continuar sem ouvir, porque a boca de Deus sou eu e você. Quem somos nós? O corpo de Cristo. O que é o corpo? Aqui, ó, conjunto de órgãos que estão interligados para funcionar, para ter mobilidade. Muito bem. Você é um braço, o outro é uma mão, o outro é um dedo, o outro é o coração, o outro é o rim, o outro é o pé. Nós somos a mobilidade do corpo de Cristo. Então a gente precisa entender isso. O marinheiro fala, cara, como assim? Você é o servo, quem você é? Eu sou hebreu, adorador do Deus que criou o céu e a terra. O cara era muito canalha, desculpa a expressão, era muito sem vergonha. Assim como talvez seja eu também. Fica o tempo todo reclamando e não faz nada, fica o tempo todo sentado. Ou dizendo assim, tem uma solução, me joga no mar, aí tudo fica tranquilo. Olha como o cara é sem vergonha. Me joga no mar, tudo fica tranquilo, porque vai ser solucionado o problema. Eu sou o problema, o cara sabe que ele é o problema. Eu pergunto para vocês, nós não sabemos que nós somos o problema, não? Quantas igrejas nós temos nessa comunidade? Quantas igrejas nessa cidade? Quantas igrejas nesse estado? Quantas igrejas no Brasil? Não é possível que Deus mudou. Não é possível, porque a Bíblia diz em Tiago 1,5 que em Deus não há sombra de variação. Então Deus não mudou. Se Deus não mudou, quem mudou? Ou quem tem mudado? Ou quem não tem feito, tem que fazer? Somos nós, galera. Então a gente precisa abrir os olhos e perceber o que a gente está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu quero falar nessa noite? Jesus podia voltar hoje. Mas por que ele não volta? Pedro diz que Deus não manda Jesus ainda porque tem misericórdia daqueles que não conhecem Deus. A igreja tem misericórdia ou está como Jonas, brigando com Deus, brigando com a vontade de Deus? Não perca, meu querido, sua sensibilidade espiritual. Não perca a sua sensibilidade espiritual. Não perca. Olha o que a Bíblia vai dizer. Por isso, lhe perguntaram, diga quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? Olha as perguntas dos caras a Jonas.
Perguntas interessantes, né? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do céu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e da terra. Eu sou adorador do Deus do céu e da terra, Criador do céu e da terra. Olha só, gente, ele sabia quem ele era. A gente sabe quem nós somos? Nós sabemos quem somos? Sabemos ou não? Exemplo, quem nós somos? Quem nós somos? Filho de Deus, muito bem. O que mais nós somos? Adoradores de Cristo, muito bem. O que mais nós somos? Discípulos de Jesus? Somos algum povo? Somos o quê? Povo de quem? De Deus. De qual Deus? Do Deus que criou o céu e a terra. Aí nós falamos o quê? Jonas. Mas que cara michuruca, hein? Mas que servo de Deus, que adoradorzinho, meia tigela, né? Mas que cara. Aí a pergunta que tem que ser feita nessa noite: estamos fazendo diferente de Jonas? Estamos fazendo diferente de Jonas ou estamos fazendo igual a ele? Vocês estão com frio? Gente, estão com frio ali, ó. Jonas deve ter sentido frio também. Afinal de contas, tem uma tempestade. O navio era confortável. Pergunto, nós somos diferentes de Jonas? Ou somos como Jonas? Agora, quantas vezes criticamos Jonas? E não olhamos para nós? Temos telhado de vidro. E a gente tem que ter cuidado com isso. Interessante é a resposta. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram o que foi que você fez, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele lhes tinha dito. Os caras ficaram apavorados em saber que Deus estava agindo daquele jeito por causa de Jonas. E aí tem um detalhe: às vezes a igreja não apresenta Deus corretamente, mas Deus se apresenta aos ímpios por meio da atitude equivocada da igreja. Porque o que aconteceu? Quando aqueles marinheiros viram o mar daquele jeito e viram a situação como ela estava, o que a gente percebe no texto? Eles ficaram apavorados em saber que alguém como Jonas estava fugindo desse Deus. E o detalhe interessante, olha só: visto que o mar estava cada vez mais agitado e eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Por que tem droga no mundial? Pastor, não venha me dizer que é minha culpa, não. Eu não estou dizendo, eu não quero usar essa palavra culpa aqui de forma nenhuma. É claro que nós não somos capazes de deter todo o mal, mas nós podemos, com o Evangelho, fazer com que esse mal não avance. O que eu quero dizer com isso é que talvez aquilo que nós mais criticamos dentro da comunidade onde nós estamos seja reflexo da nossa inoperância como igreja, da nossa covardia como igreja, da nossa lentidão, da nossa sonolência, da nossa incapacidade de usar a influência que Deus nos deu para fazer a diferença. E aí o que acontece? Às vezes, quando nós falamos quem nós somos, as pessoas ficam admiradas. O que a gente percebe nesse texto são os marinheiros admirados. Olha só, ao invés disso, ao invés de jogar Jonas no mar, os marinheiros, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamavam ao Senhor. Olha que interessante. Quando eles perceberam que não tinha gente, eles pararam de clamar ao Deus deles. Eles começaram a clamar ao Deus de Jonas, dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque por tirarmos a vida desse homem. Não caia a nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que tu desejavas. O ímpio, o incrédulo, consegue ter mais espiritualidade do que o cara que é crente. Ele vai orar a Deus e vai pedir a Deus para Deus não puni-los caso eles lançassem Jonas ao mar. Enquanto Jonas não estava nem aí: pode me jogar, pode me jogar, pode me jogar.
Olha só a seriedade disso. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, financiamos a nossa passagem, seguimos o plano, nós colocamos e damos um péssimo testemunho. Esses caras estão dando aqui um péssimo testemunho. E é importante perceber como Deus se revela. Olha como Deus se revela. Deus se revela por meio da tempestade. Deus se revela pela revolta do mar. Deus se revela pelo seu poder manifestado. E os caras vão conhecer Deus não porque Jonas vai testemunhar, mas porque Deus vai se apresentar. Agora, poderia ser diferente se Jonas simplesmente dissesse: Deus, me perdoa, eu vou para Nínive, não coloque a vida dessas pessoas em jogo. As pessoas que estavam no barco com Jonas estão com suas vidas a perigo, porque ele simplesmente estava fora da vontade de Deus. Quantas pessoas estão na nossa vida que estão a perigo por causa da nossa desobediência em relação à vontade de Deus? Pense só, seu patrão, quem é responsável por seu patrão conhecer Deus? De quem é a responsabilidade? Eu não estou lá. Então, com certeza não é minha. Mas você está lá. Eu tenho responsabilidade sobre pessoas, e você também tem. Pessoas que estão no barco da sua vida. Eu quero perguntar, qual foi a última vez que você falou para o seu patrão, para a sua patroa, para o seu colega de trabalho, que Deus o ama, a ama, e deseja mudar a vida dele quando você a viu chorando, a viu sofrendo? Aí você vai dizer: não, pastor, negócios. Responsabilidade com a igreja é outra coisa. Se aquela pessoa morrer, ela for para o inferno, a responsabilidade de não ter falado é de quem? É sua, é minha, quando não faço. Quem está num barco com você que está a perigo? Jonas estava tão despreocupado com as pessoas que eram alvo da graça dele, que ele colocou as pessoas a perigo. E interessante, além de orar, eles tentaram ainda jogar mais coisa fora do navio, não tinha jeito, Deus aumentou a tempestade, e aí não teve jeito. E quando esses caras jogaram Jonas no mar, eles foram prestar culto a Deus. Eles fizeram promessas a Deus, oferendas a Deus. Eu tenho certeza, não sei se eles se converteram ali naquele momento, mas nunca mais eles deixaram de saber que existia um Deus verdadeiro no céu e na terra. Mesmo com a incapacidade de Jonas fazer isso, Deus se revela. O que a gente precisa perceber isso. Quem está no barco com a gente, sua família, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, quem é que faz parte do barco da sua família, onde você está inserido, que não conhece Deus, que está a perigo, porque você está dormindo, com a boca calada, insensível ao sofrimento dessa pessoa? Quantas pessoas estão conosco no barco? Jonas tinha 120 mil pessoas para falar em Nínive, ele não estava nem indo para aquelas pessoas. Ele estava insensível. A missão da igreja envolve pessoas, não é coisas. A igreja não está preocupada, não deve estar preocupada com coisas. O que leva a igreja a fazer o que ela faz são as pessoas. Jesus morreu por pessoas. A igreja deve amar as pessoas, deve se dedicar às pessoas, deve investir o tempo nas pessoas, deve investir os recursos nas pessoas, deve amar as pessoas e não as coisas, deve valorizar as pessoas e não as coisas, deve acolher as pessoas e não as coisas. Eu vejo gente amando os animais, e é importante, eles devem ser amados, mas amando os animais mais do que as pessoas dizendo: os animais me são fiéis. Bem, os animais devem receber o nosso respeito e a nossa atenção, mas Jesus morreu para salvar as pessoas. Então, se Jesus morreu por elas, a igreja não pode se importar mais com os animais e abandonar as pessoas. Deve se importar com os animais, em cuidar deles, beleza, não tem crise nenhuma, mas não pode comparar, porque a humanidade, o ser humano é a coroa da criação de Deus, por quem Jesus morreu. E Jonas mostra a insensibilidade. A gente precisa, como povo de Deus, pensar sobre isso. Quem são as pessoas que estão no barco da nossa vida e que vão morrer se a gente não fizer alguma coisa? Aproveite as oportunidades e dê testemunho de Deus onde você estiver. E aí o texto vai dizer que eles se desesperam para orar e para buscar uma solução. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos com Deus. Dar um bom testemunho. Jonas não deu um bom testemunho. Estamos dando um bom testemunho àqueles que estão conosco no barco? Ou não?
Estamos dando um bom testemunho? Cumpra a sua missão com excelência. Aproveite. Jonas estava no mar, Deus mandou o grande peixe o apanhou, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e em um determinado momento ele resolve orar a Deus, arrependido pelo que tinha feito. Pede perdão a Deus e Deus o perdoa. Capítulo 2 diz que veio novamente a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vai à cidade de Nínive e prega essa cidade, porque eles não conseguem discernir entre a mão direita e a esquerda, entre a esquerda e a direita. São 120 mil pessoas que não sabem discernir, não têm discernimento. A palavra do Senhor veio pela segunda vez dizendo a mesma coisa. E aí Jonas faz o quê? O grande peixe vomita Jonas na praia daquela cidade. E Jonas sai. O caminho para fazer a missão era de 3 dias. Ele tinha que caminhar 3 dias para pregar a mensagem ali. Se você ler o texto, ele caminha 1 dia só. 1 dia só. E sai dizendo: olha, em 40 dias, Nínive será destruída. O cara é muito, muito duro na mensagem. Nenhuma empatia com o sofrimento. Sai anunciando, sai anunciando. Ele faz toda a rota em 1 dia. Era caminho de 3, ele faz em 1. Uma boa vontade para fazer. Ele viu que não tinha jeito, não tinha como fugir da vontade de Deus, então ele tinha que fazer. Mas aí, ao invés de se quebrar, o cara continua endurecido. E ele vai fazer o caminho em 1 dia só. E vai anunciar a mensagem duramente. E a Bíblia diz que Deus faz com que essas pessoas ouçam e comecem a se desesperar. E vai chegando nos escalões até chegar o palácio do rei. E aí a ordem é dada para que todos, do maior ao menor, façam um jejum, vistam pano de saco, tirem a comida, inclusive dos animais, pedindo a Deus misericórdia. Eles vão interceder a Deus, eles vão clamar a Deus, eles vão se humilhar diante de Deus. Olha que interessante. O cara vai cumprir a missão com má vontade, mas quando a vontade de Deus é anunciada, quando a palavra de Deus entra no coração e convence o homem do seu pecado, da sua condição, as coisas acontecem. Se nós pregarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e se esse Evangelho entrar no coração de um indivíduo, ele vai levar essa pessoa a reconhecer os seus pecados, ela vai se arrepender diante de Deus, ela vai abandonar tais práticas, e sua vida será transformada pelo poder de Deus. E o Evangelho que nós carregamos é Jesus, a pessoa dele, a sua obra. E diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, verso 16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego. É importante entendermos isso. Essa é a mensagem que nós temos em nossa boca. E quando nós dizemos a quem está chorando que existe um Deus que chora por ele, quando nós anunciamos a alguém que está sofrendo que existe um Deus que sofreu por ele, um Deus que morreu, um Deus que ressuscitou e que tem poder de tirá-lo das garras de Satanás e de trazê-lo para o reino da luz, ali o mal é vencido na vida dessa pessoa e ela passa a desfrutar da alegria. Diz a Bíblia que Deus vai perdoar os pecados da nação da cidade de Nínive, e todos aqueles homens são poupados, porque Deus é misericordioso. Deus pode mudar a condição das pessoas que estão no nosso barco, Deus pode mudar a condição das pessoas que estão na nossa missão. Então, pelo amor de Deus, abramos a nossa mente, os nossos olhos, tiremos os nossos olhos das nossas necessidades, coloquemos os nossos olhos nas pessoas que estão ao nosso redor, clamando por misericórdia divina, e nós somos a resposta, quando ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a obedecer o que eu vos tenho mandado. É uma responsabilidade da igreja. Diz a Bíblia que Jonas, depois de pregar a mensagem, como ele pregou, sobe para um lugar e fica lá, esperando o que vai acontecer. E você sabe por que Jonas não quer pregar em Nínive? No capítulo 4 ele diz: eu nunca vi na história, Jonas é o único profeta que Deus levanta para fazer missões mundiais. Nenhum outro profeta de Israel foi comissionado para um outro povo, Jonas foi o único. E ninguém, pelo menos nos relatos bíblicos, teve um sucesso como Jonas. Cara, 120 mil pessoas se arrependem. E o cara deveria estar glorificando a Deus, bendizendo a Deus. Sabe o que o cara faz? Ele senta mal-humorado, ranzinza, amargurado,
e fica lá. Aí Deus pega uma peça nele, manda crescer uma árvore, e aí uma planta, e aí dá uma sombra boa, ele fica todo feliz. Deus manda lá um bichinho para poder tocar naquele negócio e aquilo morre. E aí ele fica, eu tenho que morrer mesmo, eu tenho que morrer, eu desejo a morte, ele deseja a morte, igual uns crentes chatos, fica o tempo todo, meu Deus, melhor a minha morte, pelo amor de Deus. Aí Deus fala, muito bom, né, Jonas? Preocupado com uma árvore que você nem plantou, nem regou, nem fez crescer. Não deveria eu estar preocupado com 120 mil pessoas que eu criei e que não me conhecem? Aí ele fala, eu sabia que o Senhor ia fazer o que fez. Eu sabia que o Senhor, se eu viesse pregar, eu sabia que o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, o Senhor se arrepende do mal. Olha só, o sem vergonha conhecia Deus tão profundamente que ele tinha ciência. Se aquela mensagem chegasse no coração como uma flecha e se convertesse as pessoas, Deus perdoaria. Por isso ele não vai pregar. Olha a seriedade disso. O cara tinha uma teologia perfeita, ele tinha uma compreensão perfeita de Deus. Quantas vezes nós também conhecemos a Deus profundamente, mas na hora de manifestá-los, não concordamos com os planos dele. Afinal de contas, ele vai salvar aqueles com quem a gente não concorda. E a igreja, ela é bem preconceituosinha, porque ela acha que a mensagem é somente para aquele gueto. Olha só, de onde Deus te tirou? Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra os rótulos que Deus tirou de você, que tirou de mim, que tirou da gente? Deus tirou a gente do lamaçal. Nós carregávamos rótulos. Eu olho para vocês aqui, e alguns de vocês eu pude ver com os meus olhos Deus tirando da lama. Eu olho para alguns de vocês e eu lembro da história que Deus realizou na sua vida. Eu sei muito bem o que Deus fez. Agora, o que Deus quer que a gente faça? Que a gente vá lá aonde, no mesmo lugar onde estão as pessoas que eram como nós, e façamos a mesma coisa que um dia alguém fez com a gente. E ao invés de ficarmos, eu sabia, você vai poder glorificar, eu sabia, meu filho, meu amigo, minha querida, que se você abrisse o coração como abriu, Deus ia restaurar a sua vida, Deus ia sacudir sua história, Deus ia transformar você, Deus tirou você das garras do diabo, Deus libertou você do domínio do mal, Deus tirou você da droga, Deus tirou você da prostituição, Deus tirou você do alcoolismo, do homossexualismo, Deus tirou você da mentira, Deus tirou você de uma vida de corrupção, uma vida de total dedicação ao inferno. Deus restaurou você, tirou você da depressão, sabe, daquela síndrome mais profunda. Deus resgatou você de lá. Quando você ouviu o evangelho, quando você deu lugar à voz do Espírito Santo, ele tirou você de lá. Mas ele manda você ao mesmo lugar, com voz, com autoridade, a autoridade que vem dele, o poder que vem dele, o poder que vem do Espírito Santo. Quando você chega em qualquer lugar, como representante do reino de Deus, debaixo da autoridade do Espírito, portando a mensagem poderosa do Evangelho, e você abre a sua boca, e você anuncia o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então há esperança para aqueles que estão destruídos pelas atitudes e artimanhas do inferno, que veio para matar, roubar e destruir, mas nós somos portadores da mensagem que veio para dar vida, e vida em abundância, restaurar, levantar, curar, transformar, libertar, pelo poder do Evangelho de Deus. Então, abramos as nossas bocas, saiamos da nossa zona de conforto, tiremos os olhos das nossas necessidades, e ouçamos o que Deus está dizendo para a gente: ide e fazei discípulos, ide pregar o Evangelho em todo mundo, faça a sua parte. E se a gente fizer isso, você pode ter certeza, se você tirar os olhos de você e colocar os olhos em quem está sofrendo, você pode ter certeza das suas necessidades. Deus cuidará de cada uma delas, física, emocional, relacional e espiritual. Deus cuidará das suas necessidades, enquanto você cuida daqueles a quem Ele tem te mandado falar, para que você não seja como Jonas, para que eu não seja como Jonas, para que não sejamos como Jonas, profetas e profetisas, desobedientes, insensíveis, e que dão um péssimo testemunho àqueles que nada de Deus conhecem. Qual é o nosso chamado? Pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo aonde a gente estiver. Se não for para isso, a gente pode fechar as portas, cada um pode ir para a sua casa e continuar lá, levando a sua vida, porque se não for para isso, a igreja não tem sentido. Ou a igreja faz a missão de pregar,
ou ela fica na sua zona de conforto, deixando a vida levar, a vida levando você. Mas sabe de uma coisa, enquanto nos acovardamos, enquanto nos encolhemos, enquanto vivemos essa vida, o diabo está fazendo a festa, matando, roubando e destruindo, debaixo do nosso nariz. Se você veio para cá para ser consolado, tomara que você saia daqui bem atribulado. Se você chegou atribulado, tomara que Deus te console. Como diz pastor Neil Barreto, a palavra de Deus consola o atribulado, mas atribula o que está consolado, levando a vida sentado, salvo e satisfeito. Se você veio para receber uma palavra de Deus para a sua necessidade, entra no teu quarto, fecha a porta, Deus vai falar com você. Aqui nós somos um corpo, aqui nós somos um povo, aqui nós temos uma missão. Então, se Deus fala com a gente, é para a gente sair da nossa zona de conforto e fazer o que a gente tem que fazer. Está chateado com o pastor? O problema é seu. Vamos fazer biquinho com o pastor? O problema é seu. O pastor está sendo muito duro hoje. O problema é seu. Eu não prego para você, eu prego para Deus. O que Ele me manda falar, eu falo. Não tenho compromisso com ninguém aqui. Tenho compromisso com Ele. Meu compromisso com você é dizer a verdade. Goste de você ou não. Se você vai me deixar de amar, é contigo. Mas eu quero que você saia daqui hoje e vá para casa pensando. De repente você nem vai dormir à noite hoje. De repente você não vai nem conseguir dormir. Você vai lembrar as pessoas que estão no barco indo a perigo. E se isso acontecer, passa a noite orando. É um bom remédio, um bom consolo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir perdão, Deus, por minhas atitudes, em primeiro lugar, pelos momentos de covardia, de insensibilidade, de mau testemunho, de porão, Deus, os momentos de porão. Eu queria te pedir nessa noite, Deus, que o Senhor abençoasse também a nossa igreja, os que estão aqui e os que estão em casa. E que o Senhor, Deus, de alguma forma, desperte-nos. O Senhor nos deu dons, talentos, uma personalidade, experiência, nos deu tantas coisas, mas tudo isso para usarmos para que o Teu nome seja conhecido. A missão para nós é muito clara. Nós temos que ir às pessoas que estão sendo escravizadas, estão perdidas, para que elas achem, ó Deus, a salvação em Cristo. Elas encontrem a salvação. Então, por favor, Deus, pelo amor do Senhor, desperta a Tua igreja aqui, Deus. Eu não tenho poder de tocar no coração de ninguém. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho isso, Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito tem essa capacidade. Eu rogo, eu imploro que nessa noite o Senhor faça a gente mudar o nosso coração e mudar a nossa atitude, mudar a nossa escolha, mudar a nossa posição, pelo amor de Deus. Que haja, Deus, por parte da gente esse incômodo. Que a gente tire os olhos dos problemas, Deus. Da falta do dinheiro, da crise. Senhor, por favor, nos ajude a entender o que realmente importa. E que a gente não tenha a atitude de Jonas, de escolher a quem falar. Não, Deus, o Senhor está mandando falar, é a Nínive, a gente vai a Nínive. Deus, querido, é na boca de fumo, é na boca de fumo. É com aquela mãe que está desesperada, Deus, porque não sabe como fazer ele viver a vida. É com aquela mãe, então é lá, Deus. É com aquela pessoa que está mergulhada na corrupção, vivendo uma vida de total falta de integridade. A gente é lá, é com o patrão, é com a patroa, é com o colega, com filha, filha, mãe, o pai, o esposa, a esposa. É o vizinho, Deus. É o colega de trabalho da faculdade que está lá cheio de crise, com as filosofias que tem aprendido, questionando tudo e a todos. Deus nos dê autoridade em Cristo para falarmos essa pessoa. Mas que a nossa igreja saia das zonas de conforto, dos porões da vida, do sono, desperta a nossa vida e nos coloca no fronte de batalha, nas trincheiras, ó Deus, para enfrentarmos. E não as pessoas, nós enfrentaremos, ó Deus, aqueles que trabalham para matar, roubar e destruir, o diabo e seus
anjos decaídos. Deus, em nome de Jesus, nosso chamado é um chamado missionário, é a exposição da palavra. Então usa a nossa vida hoje. Se alguém entrou aqui salvo, sentado, satisfeito, leva para casa no conflito, na crise, na angústia, Deus, não é culpa, Deus, é reflexão para arrependimento. Que haja pedido de perdão, que o Senhor perdoe. Que haja pedido de mudança e que o Senhor mude. Desperta aqueles que estão longe e traga-os para perto. Que a gente ouça a sua palavra, que a gente se comprometa com a missão, que a gente vá ao encontro de todos que estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar o pastor Eduardo aqui e a irmã Zaira, a Sara e o Isaac. A Bíblia fala que a família é o bem mais precioso que Deus nos dá. Amém, gente? E uma das coisas que hoje a gente tem mais dificuldade é com casamento. Os casamentos duram tão pouco, às vezes duram dias, alguns momentos meses, poucos anos. E quando alguém experimenta uma longevidade no casamento, é motivo de gratidão e de honra, né? No último dia 21, na quarta-feira, né? O pastor Eduardo e a irmã Zaira completaram bodas de prata. 25 anos de união conjugal. Amém, gente? E está aqui a Sara e o Isaac como frutos desse amor. Eu estava vendo umas fotos que a Zaira postou, vocês eram bem diferentes, né? Bem melhores, é graças a Deus, né? E a gente acha que a gente está pior, né? Quando eu olho aquelas fotos, há 20 anos atrás, eu falei, meu Deus, como é que a Zaira não conseguiu casar comigo? Era um faquinho. Mas eu fiquei muito feliz, essa semana eu orei a Deus agradecendo por vocês são pessoas preciosas. Eu já ouvi de vários irmãos da nossa igreja, não foram de alguns, não, mas muitos. Vocês são uma referência como casal, como família, né? Vocês são uma referência. E nós nos alegramos com isso como a igreja de vocês. Queremos dizer o quanto vocês são preciosos e quanto vocês são inspiradores para outros também. E a minha oração foi para que Deus continue abençoando vocês e que vocês completem mais 25, a gente possa, né, vê-los completando bodas de ouro, e aí, cheio de netinhos ao redor, vivenciando o melhor de Deus. Nós vamos orar, eu já fiz a oração agora, mas queria convidar um irmão para fazer essa oração de gratidão a Deus pela vida de vocês, pelo casamento de vocês, pedindo a Deus que continue derramando sobre vocês a graça deles. Eu queria pedir aqui, me ajudando com o álcool aqui, por favor. E quero convidar aqui a irmã Sônia. A irmã Sônia vai orar a Deus, mas pode ficar aí, querida. Não se preocupe não. A distância hoje não é problema. Ela vai levar o microfone, a irmã vai orar e vai, em nome de Jesus, abençoar a vida dessa família. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Deus, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Deus, por essa família. Pai, a família é um projeto do Senhor e temos visto, Deus, assim, nessa família, Deus, o brilho do Senhor. Temos visto as Tuas mãos sobre eles. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, por esses 25 anos. Obrigada, Deus, pelos seus filhos. Obrigada porque nós temos visto que eles são um casal, Deus, que tem uma cumplicidade, tem assim, Senhor, vivido um para o outro e os dois vivendo para Ti. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez Te entregar essa família nas Tuas mãos, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento, e que tudo que eles venham fazer, Deus, seja sempre, primeiramente, pedindo orientação do Senhor, que o Senhor continue direcionando o lar deles, Pai, que o Senhor venha continuar, Senhor, em nome de Jesus, suprindo as suas necessidades,
e que eles continuem, Deus, sendo assim referência, Deus, não só para a nossa igreja, mas para a família deles mesmo, para a comunidade, por onde eles passarem no trabalho, que pessoas, Deus, venham se espelhar, Deus, que o casamento, Deus, é o Senhor que constituiu. Então, Deus, que nós venhamos assim, Deus, te agradecer pela vida dessa família e que eles continuem, Senhor, firmes no Senhor e, primeiramente, Deus, com um cordão de 3 voltas, que é eles e o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas vidas. Abençoa Isaac, abençoa Sara, que eles venham se espelhar, Deus, assim nos seus pais, que tem sido, Deus, assim, exemplo para eles e para toda a comunidade, para a nossa igreja. Muito obrigada, Deus, por tudo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amigos. Sabe as gracinhas dele, né? Tem que ter. Nós vamos encerrar a celebração cantando uma canção. Amém, gente? Olha, hoje eu estou vendo muitas pessoas aqui diferentes, que há tempo não via. Que legal. Quero compartilhar que nós vamos colocar o link terça-feira. O link é para você poder participar. Corra, não deixe para fazer no sábado, no domingo, que não vai dar tempo. Hoje pela manhã nós tivemos uma celebração linda com os idosos e alguns estão aqui conosco nessa noite, nesse processo de integração e com bastante alegria de poder estar juntos. E a gente vai cantar uma canção. Quero agradecer você que esteve em casa, participando conosco durante esse culto, que você possa voltar outras vezes, participar, estar ligado. E semana que vem, se você quiser estar conosco aqui, é só entrar lá no nosso grupo, no WhatsApp, e fazer a sua inscrição. A todos, muito obrigado pela presença. Vamos cantar essa canção e logo após essa canção nós estamos encerrando a nossa celebração com bastante alegria e com a responsabilidade de sairmos daqui e falarmos do Mestre.
aos confins da terra, eu irei. É hora do abraço. Mas não é um abraço, é um abraço diferente. Você vai abrir os seus braços assim, os dois, vai olhar para alguém que você ama e vai mandar um abraço. Afinal de contas, quanto mais forte você der, mais forte ele vai receber. Uma grande semana cheia da alegria e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com todos na fé do nosso Senhor.